Você que vai fazer concurso público e não sabe por onde começar a estudar, fique comigo até o final desse vídeo que você não vai se arrepender. Fala você do outro lado da tela, eu sou o professor Eduardo Leite, o Dudu, para os mais chegados aqui no canal. Seja muito bem-vindo ao Exatas Mil Grau, o canal que te ajuda a estudar para concursos públicos. Esse aqui é o primeiro vídeo de uma série de vídeos relacionados à lógica matemática, que é um dos assuntos que vem caindo em maior frequência nos últimos concursos públicos. As principais bancas de concurso público do Brasil sempre cobram 2 ou 3 questões de lógica matemática. Então, já pega esse material de estudo, senta na cadeira, presta bastante atenção e vem comigo. Então, beleza, a gente vai começar aqui com alguns conceitos básicos iniciais. Vamos definir primeiro o que é uma proposição. Proposição essa que também é chamada de afirmação ou de sentença. Nada mais é do que um conceito que é criado por um exercício ou por um determinado contexto aqui da lógica e cabe a você julgar essa proposição enquanto verdadeira ou falsa. Tá? Ele vai afirmar algo e você vai lá e verifica a sua veracidade. Então, por exemplo, vamos dar uma olhada aqui nos primeiros exemplos que nós temos. O primeiro exemplo diz: sorvete é um alimento gelado, 5 é par, 3 é menor do que 8 e Eduardo é feio. O que nós vamos fazer? Julgar esses itens. A gente sabe que sorvete, sim, é um alimento gelado. É verdade isso. Então, eu já vou colocar aqui um verdadeiro. Vou colocar aqui verdade para essa sentença. 5 é par? Não, nós sabemos que não. Nós sabemos que 5 é ímpar. Então, essa proposição ela é uma proposição falsa. 3 é menor do que 8. A gente sabe que isso é verdade. Afinal de contas, 3 é um número natural e é menor do que 8. Então, verdade para essa sentença também. E por fim, Eduardo é feio. Aqui entra uma questão de subjetividade. Afinal de contas, nós estamos trabalhando com a situação de verdadeiro ou falso. Porém, alguns contextos, como é o caso aqui, fica muito subjetivo. Porque, por exemplo, para mim, uma pessoa pode ser feio, para você pode não ser feio. É um conceito muito relativo, não é absoluto. Então você não pode julgar, fulano é gordo, fulano é magro, fulano é alto, fulano é baixo. Você não pode fazer isso. Afinal de contas, é muito pessoal, é uma opinião muito pessoal, não é uma coisa categoricamente definida como verdade ou falso, beleza? Então vou deixar aqui em aberto que pode ser tanto um quanto o outro, jamais os dois ao mesmo tempo. A gente vai ver isso um pouquinho mais à frente. Já que a gente já definiu o que é proposição, vamos ver uma situação onde não se encaixa, onde não são proposições. As situações citadas aqui não são consideradas proposições. Vamos ver elas aqui, ó. 2 mais x é igual a 4. Choveu ontem, ele laranja amanhã 5. Veja que no primeiro exemplo não tem um 2x mais 4 igual a 5, igual a 8, igual a y. Não tem. É apenas uma expressão matemática. Logo, a gente não pode classificar isso como uma sentença ou proposição, tá? Então, isso não é possível. Já na letra B, a gente percebe que tem uma interrogação, uma pergunta. Também não pode ser classificado como proposição, já que não tem como você dizer se é verdade ou não, é apenas uma pergunta. Para isso, teria sim uma resposta e não um julgamento enquanto a veracidade. Na letra C, você percebe que ele diz: ele laranja amanhã 5. É uma frase totalmente sem nexo. É uma frase totalmente sem sentido. Logo, você também não consegue julgar. Esses 3 exemplos são exemplos de situações que não são consideradas proposições. Beleza? Agora que nós sabemos o que são proposições ou não proposições, a gente consegue avançar um pouquinho. Eu vou falar para vocês agora sobre princípios básicos da lógica. Quais são esses princípios? O primeiro deles é o princípio do terceiro excluído. O que significa isso? Significa que eu tenho que excluir uma terceira hipótese. Eu não posso trabalhar com uma hipótese do meio, por exemplo. Eu só posso trabalhar com situações de verdadeiro e falso, apenas 2. Não existe uma terceira hipótese, ok? Então uma sentença, uma proposição, só pode ser julgada enquanto verdadeiro ou falso. E nunca como um talvez, um quem sabe. Não existe uma terceira hipótese, tá? O segundo princípio básico é o princípio da não contradição. Como eu falei agora há pouco, não tem como você pegar uma sentença e analisar ela como sendo verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Não pode. Uma sentença não pode ser classificada como verdadeira e falsa simultaneamente. Ou ela é verdadeira ou ela é falsa. Beleza? Agora que nós sabemos o que são proposições, situações em que não são proposições e os princípios básicos da lógica, está na hora da gente avançar um pouquinho. Então, eu queria que vocês dessem uma olhada no seguinte. Como é que eu faço, por exemplo, para negar uma sentença, para negar uma afirmação ou negar uma proposição? Como é que eu faço para negar isso? Eu utilizo o símbolo de til. Então, se eu vejo uma proposição P e quero negar ela, eu uso o símbolo til P. Então, eu leio da seguinte forma: não P.
Então a sentença P existe, não P é o tiozinho na frente dele. Ok? Mas eu acredito que fica mais fácil de entender quando a gente vai para exemplos. Então, dá uma olhada nesses 3 exemplos aqui. Ó. Primeiro, proposição P, 10 é par. Segundo, proposição Q, Eduardo é gordo. Terceiro, proposição R, 3 é menor do que 7. Como é que a gente faz para negar isso? Como é que eu nego a proposição de que 10 é par? Aí eu digo simplesmente que o 10 não é par. Eu escolho adicionar a palavra não ali na sentença e beleza, eu estou negando ela. Aqui tem um detalhe. Como o conceito de par e ímpar gira em torno apenas de 2 hipóteses, ou par ou ímpar, ou você escreve que ele não é par, ou então você simplesmente escreve que ele é ímpar. É possível fazer isso, já que você só tem essas 2 hipóteses. Na letra B ele fala, Eduardo é gordo. A primeira coisa que vem na cabeça da galera é, Eduardo é magro. O objetivo aqui não é fazer o contrário, não é oposição. É um conceito de negação, você está negando. Então o correto aqui é, Eduardo não é gordo. A gente pode falar isso, mas não dizer Eduardo é magro. Tá? Não é o contrário, é negação. Então o correto da negação e da proposição que Eduardo é gordo é não que Eduardo não é gordo. Então como é que eu nego a proposição R? Ele disse que 3 é menor do que 7. Diferentemente da letra A, onde eu só tinha as 2 hipóteses, né, par ou ímpar, aqui eu tenho, além de maior, eu também tenho igual. Então eu tenho 3 hipóteses, menor, maior, igual. Se eu estou trabalhando com a hipótese de que seja menor e quero negar isso, a negatividade disso é justamente as outras 2. Se houvessem mais hipóteses, aqui você também teria que falar. Tem que falar todas que são possíveis de acontecer. Nesse caso, qual é a negação de que 3 é menor do que 7? Eu diria que 3 é maior ou igual a 7. Dessa forma, eu estou conseguindo contemplar todas as possibilidades que negam a proposição R. Beleza? Então é isso. Chegamos ao final da nossa primeira aula de Lógica Matemática. Espero que você tenha gostado da aula e que principalmente tenha entendido. Já clica aqui na aula 2, que é para não perder a linha de raciocínio. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Já se inscreve no canal, deixa o seu like. Muito obrigado pela sua atenção. Um beijo grande e até a próxima.